leitura em relação a esse IPCA 15, foi divulgado hoje, veio, né, apesar de trazer ali uma alta de 0,57, porém a gente olha para ele vindo como uma desaceleração em relação a tanto a expectativa e também ao mês anterior. Eu queria entender, na sua visão, se é claro, né, o IPCA 15 ainda é uma prévia do próprio IPCA, mas o quanto isso pode acabar trazendo de sinalização até para a próxima reunião do Banco Central, se você acredita que isso possa trazer alguma sinalização de fato para a próxima reunião do Copom. O IPCA 15 divulgado hoje de manhã, Paula, ele veio praticamente em linha com o que os especialistas já estavam esperando, né? Essa, como você falou, a desaceleração em relação ao dado anterior, mas ainda assim uma inflação para o cálculo da inflação deste ano, né? Na própria base mensal. As características dessa inflação, elas permanecem as mesmas. Então, a gente teve ali o grande impacto ainda do grupo de transportes, a gente ainda teve um grande impacto, pode ser destacado no grupo de saúde, né? Educação. Mas são alguns números que começam a sair da conta ali para as próximas medições, né? A gente teve um susto, digamos assim, por o Focus dessa segunda-feira. A gente teve uma continuidade de aceleração para a inflação de 2023, né? Muito advindo a linha de preços administrados, que não é o que o Banco Central olha ali para a tomada de decisão, né? Para o índice cheio, que vai compor essa parcela do IPCA 15, é esperado, há um consenso de mercado que continue essa desaceleração. Então, a gente deve ver um IPCA ainda na base relativamente imediatamente comparada com o mês anterior, mas ainda assim também uma inflação. Vale destacar que os 9 dos grupos observados ali para o IPCA 15 apresentaram inflação, então por isso a gente ainda vê um número positivo para o índice do IPCA 15 e, consequentemente, a gente deve ver para o IPCA cheio também. Afeta a decisão do Banco Central para a próxima semana? Provavelmente não. Desculpa, para a próxima reunião? Provavelmente não, né? A gente sabe que agora, que conforme a fala do Campos Neto, no próprio Senado ontem, que o olhar da autarquia é para os juros longos nesse momento, né? Porque a gente sabe que através dos esforços e do período que essa taxa de juros ela já permanece em 13,75, a gente já consegue ver a desaceleração necessária para o início do ciclo de cortes, mas ainda assim falta a outra parcela para ajudar nesse processo, que é a expectativa, e que isso a gente vê lá na ponta da curva e que não está corroborando ainda com as expectativas para que o Banco Central possa tomar essa postura de mudar o tom, a gente ter uma surpresa para a próxima reunião do Copom. Ariane, bom dia. Felipe falando aqui. A gente tem visto muitos economistas, até mesmo o próprio presidente do Banco Central, falando aí sobre esse movimento de desaceleração da inflação que aconteceu desde o mês passado, né? IPCA 15, IPCA cheio e agora novamente, e aí depois ele voltar a subir. Esse ponto, inclusive, é o que mais está preocupando o Banco Central para sinalizar essa queda de juros. Aí qual seria o risco, né, de ver a inflação subindo mais para frente se fizer esse movimento de queda de juros? O que pode ocasionar mais para frente se a gente vê a inflação crescendo ainda mais lá na frente? Eu acredito, Felipe, bom dia, eu acredito que a gente tenha ainda alguns choques que estão no balanço de risco do Banco Central muito evidentes, né? A gente ainda tem a dúvida sobre a precificação, o patamar de precificação de commodities, a questão da real desaceleração e qual é essa magnitude das economias globais, então quanto vem de recessão ali para o final do ano dos Estados Unidos, da Europa também, advindo de efeito de política monetária, essa é a grande dúvida, né? Se a gente olhar de novo, vou pegar o Focus como exemplo, a gente teve um aumento de expectativa para o índice cheio para final de 23 e 24, muito, acredito eu, que corroborou com isso o aumento da expectativa para preços administrados também, que é exatamente esse cenário, né? Vem muito mais ali de política internacional, dos choques das cadeias e principalmente de commodities, mas o IGPM já apresentou uma queda nas expectativas também. Então, a gente tem alguns dados um pouco descasados por parte da expectativa de mercado. E é exatamente a expectativa que preocupa agora o Banco Central. Como eu falei, a inflação para frente, a curva mais longa, né? E não fazer de forma muito forte uma inversão de postura do Banco Central para que não tenha que fazer também uma retomada
de política contracionista de curto prazo, ou seja, a gente precisa diminuir os choques, né? Então essa é a preocupação agora, mas é melhor que a gente segure um pouco mesmo, olhando para juro real, que a gente sabe que é o grande debate entre o mercado, a crítica em cima sobre o patamar de juros brasileiros, mas exatamente porque a gente não consegue ainda afastar a maior parcela dos impactos, né? Ou seja, do balanço de risco que compõe para o choque na inflação futura. Então, é necessário ainda essa cautela para a tomada de decisão, e a gente não pode esquecer que o maior vetor é o arcabouço fiscal, e a gente está esperando ver o que vai sair dessa tramitação, né, por parte do Congresso, desse grande vetor que pode sim vir a ajudar. Né? Mas, realmente, para o olhar de inflação, a gente ainda tem riscos em ambas as direções. Ariane, nesse sentido, né, aproveitar que você tocou no assunto do arcabouço fiscal, queria saber de você, que tem muita gente, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, falando sobre a necessidade de promover o crescimento da economia por meio de aumento de gastos, inclusive resgatam o que foi feito ali em 2009, 2010. Num momento em que a gente fala de cortar gastos e aumentar a receita, esse movimento de expansão de gastos poderia trazer que tipo de consequências para a economia brasileira? A gente poderia ter mais instabilidade econômica por parte dessa política, digamos assim, fiscal expansionista, né? Primeiro que é aquela coisa do Banco Central como se ele estivesse dirigindo um carro, né? E nesse momento a gente está no sentido que ele precisa frear a velocidade de inflação, né? Se o governo vem com uma política fiscal mais expansionista, é necessário que ele faça um aperto ainda maior, ou seja, que ele force ainda mais essa desaceleração. E a principal ferramenta é a política monetária, é a taxa de juros, ou seja, você vai ter um impacto muito maior na atividade. Então não adianta o governo aumentar os gastos, né, ou o investimento, que assim seja, para estímulo de um determinado setor, sendo que a economia não é capaz de segurar esses estímulos. A gente precisa ter um ambiente para segurar investimento. E não é o momento de se fazer isso agora. A gente precisa ter um controle de gastos, né, um controle de investimento, ou seja, segurar a base monetária da economia, até que a gente retome a estabilidade econômica e aí sim volte a fazer investimento. Senão a gente está fazendo o famoso que a gente chama aqui no Brasil do enxugar o gelo, né? Você resolve, mas não resolve. Você estimula no momento que não pode ser estimulado e você perde a questão do tempo, que é muito importante para fazer esse ajuste econômico, devido às defasagens e a ancoragem dessas variáveis, né? Senão a gente não consegue resolver o problema, Felipe. Tá certo, Ariane. Ariane, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo. Então, você que está acompanhando a gente, continue aqui com a gente. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já com mais giro de mercado e também com mais entrevista com a Ariane Benedito.
BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 42 minutos. Vamos primeiro para um giro, trazendo aqui como que está o mercado lá nos Estados Unidos, a abertura do mercado americano. Depois a gente continua a nossa conversa aqui com a Ariane Benedito. Vamos com a Débora, então, acompanhar como que está esse mercado lá nos Estados Unidos. Fala, Débora. Olha só, Paula, a gente tinha, né, nos índices futuros uma tendência de queda só para a NASA, que as outras bolsas conseguiam ficar ali no positivo. Agora, na abertura, a gente tem Dow Jones subindo 0,11, S&P 500 subindo 0,10, NASA que por enquanto ainda no 0 a 0, viu, Paula, sem ter um rumo definido, lembrando que a gente teve resultados aí já de Big Techs, algumas surpreendendo, como foi o caso da Microsoft, a gente já falou bastante sobre isso, né, por aqui, e claro, agora a gente vai ver como que vai ficar a reação do mercado em relação à Nasdaq, né, que por enquanto segue ainda, né, no 0 a 0. Aqui no Brasil a gente tinha uma alta, não conseguimos sustentar, a gente tem uma queda agora de 0,13, o índice está nos 103 mil, né, 103.089 pontos. No dólar futuro seguimos com uma alta de 0,13, moeda americana R$ 5,07. E é Pão de Açúcar ainda que lidera perdas por aqui, viu, Paula? 4,96%. Enquanto isso, na ponta oposta, a gente tem Açaí subindo 2,72%, mostrando ali a divisão, né, de alguns papéis do setor de varejo e também, em seguida, ajudando freando, na verdade, esse índice ter quedas maiores, a gente tem o setor de commodities no positivo hoje. Tá certo, Débora. Eu quero voltar aqui com a Ariane Benedito para a gente continuar a nossa conversa, trazendo a visão dela sobre pontos importantes. Ariane, anteriormente a gente começou aqui falando um pouco em relação à sua visão sobre a política monetária diante dos dados aqui do IPCA 15. Você trouxe aí uma análise muito importante também em relação à questão dos gastos do próprio governo, dessa sinalização da política fiscal para sinalizar, trazer ou não, né, alguma sinalização de concreto, efetivo para Campos Neto, para o Banco Central. A gente viu ontem, inclusive, nas explicações dele, ele batendo naquela tecla novamente lá no Senado, que isso é uma questão muito mais técnica e não política, que realmente é preciso, né? O governo precisaria entender, principalmente em relação à curva longa, que está muito mais atrelada à questão da credibilidade, da questão fiscal em si, do que da própria taxa de juros, da Selic. Hoje, a gente trouxe até mais cedo uma fala do Lindbergh Farias, o deputado, falando, na verdade, que é um suicídio cortar gastos neste momento da economia, né? Falando que, inclusive, o arcabouço fiscal deveria ser revisto ali, o texto, inclusive, ser revisto. Ele é deputado do PT, mas parte ainda também ali do próprio, da base do governo, fala que seria importante tirar investimentos em infraestrutura do cálculo do novo teto de gastos. A gente sabe que esse arcabouço ainda vai ter que ser discutido, tem muitos pontos ali que devem ser mexidos, mas eu queria entender da sua visão quais os riscos que a gente pode ter se realmente já temos 3 exceções ali desse teto, né? Se a gente tirar os gastos com infraestrutura também, como que você enxerga exatamente esse pedido da parte aí do próprio, né, dos próprios aliados do presidente em relação ao arcabouço fiscal? Eu acho que nesse momento, Paula, o governo vai tentar de todas as formas colocar o máximo possível de intenções, né? Essa comunicação, ela deveria ser vetada, né? Porque a gente sabe a volatilidade que isso causa para os mercados, o mau humor, e isso piora o que o Campos Neto fala sobre a curva longa, que é a expectativa futura, né? Mas é um discurso mais populista, é a questão de integrar ali e manter o plano do governo, que é essa proximidade com o plano apresentado inicialmente, né? Um governo muito mais expansionista, um governo muito mais intervencionista, né? Então quer ali realmente aumentar essa atuação governamental, principalmente no que eles têm mais domínio, que é a parte dos gastos, né? Mas eu acho que todo mundo já entendeu que a conta está difícil de fechar. A gente tem 2 pontos aqui. A gente tem essa flexibilização das despesas e a gente tem ainda a falta de clareza, que eu acho que agora preocupa muito mais, porque as despesas o Congresso ele pode parar. Ele pode, nessa desidratação do texto, ir mais para o lado do que o mercado pede, né, do que é saudável para o fiscal, não só uma exigência ali técnica, né, ou também de especialistas, mas é o que deve ser feito nesse momento, que é esse controle maior de despesa. Primeiro a gente vamos cumprir o que é necessário, vamos pelo menos ao mínimo, depois a gente
pensa em expandir. A ideia deveria ser essa inicialmente, né? Mas isso vai contra ali essa corrida com o eleitor, com o que a população vai ver versus o que a equipe técnica tem que fazer. E do outro lado você tem a arrecadação, que é necessário ainda pensar com maior clareza, pensar com maior racionalidade as contrapartidas, né? Como é que você paga, então, o que foi colocado, o que pode ser aprovado e os projetos futuros, que eu acredito que tem que ficar para projetos futuros, né? Aumentar a base de investimento, de despesas nesse momento pode ser extremamente prejudicial para um período um pouco mais longo. A gente não consegue ver nem neste ano. Então, para o governo é mais fácil dizer que tem a intenção, porque eles sabem que é mais difícil executar esse pedido neste momento. E aí, de volta, a gente joga a bola no colo do Congresso de novo e espera com que eles façam essa divisão do que é importante versus o tempo de aprovação, que a gente também sabe que não dá para aprovar tudo e que se ficar discutindo muito o detalhe, o rodapé do texto, a gente não consegue aprovar em tempo hábil essa medida. Bom, Ariane, estou aqui com ele, chegando na nossa programação também, quero trazê-lo aqui para a nossa conversa, Marco Saravalli, chegando junto com a gente para essa conversa aqui. Muito bom dia para você, Marco. Bom dia Paula, bom dia Ari, bom dia Débora, bom dia a todos. Bom dia. Saravalli, antes de você fazer sua pergunta aqui, inclusive, para a Ariane, eu queria entender também a sua visão sobre este tema, até porque, né, eu acabei perguntando ali para ela em relação aos reflexos que algumas falas, inclusive do próprio Lindbergh, em retirar aí os gastos com infraestrutura deste texto. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele disse que ele acredita que o texto do arcabouço deve passar, mas ele acredita ainda que deve ter ajustes sim, tanto na Câmara como no Senado. E o ponto principal que ele argumentou ontem, inclusive, na fala dele, foi em relação à proposta que o governo não gaste mais do que arrecada. A gente tem visto, né, estamos vendo, já tem algumas exceções, inclusive ali, que não entram no teto, né, que não são gastos e sim investimentos, mas a gente está vendo ainda algumas discussões, algumas, né, principalmente por parte ali do próprio governo, trazendo aí possibilidades como essa em si, em retirar os gastos de infraestrutura ali como gastos e sim como investimentos. Eu queria entender, né, na verdade, também um pouco da sua visão em relação a isso. A Ariane já trouxe a visão dela, o impacto principalmente em relação aos juros mais longos, mas entender também a sua opinião, Saravalli. Muito bom dia. O Roberto Campos, né, o presidente do Banco Central, tem conseguido focar muito na parte técnica, e isso foi o grande debate da semana passada, continua e vai continuar, e mostrar realmente que é um órgão técnico e não um órgão político, né? Então não deve sofrer influências políticas. E até uma discussão que a gente tem, qual que é o grande objetivo do nosso Banco Central, que é controlar a inflação, né? Esse é o grande foco. Mas Marco, a gente tem preocupação, todos nós brasileiros temos preocupação com a solvência das empresas, né? Com famílias que podem se tornar inadimplentes, tamanho do endividamento, a gente tem preocupação. Agora, o foco principal do Banco Central é ter uma estabilidade econômica, uma inflação controlada, buscar sempre o centro da meta, e esse trabalho está sendo feito. Aí cabem, lógico, sempre as críticas, mas o trabalho do Banco Central não é trabalho do Banco Central, por exemplo, se preocupar, nosso brasileiro, se preocupar diretamente, né, os impactos são indiretos, como, por exemplo, o nível de emprego, o nível de popularidade do governo. Isso são questões políticas, né? E o Roberto Campos tem colocado muito nas suas apresentações, muito questões técnicas, que é importante, até a Ari estava comentando em relação às expectativas, lembrando que são 3 importantes pilares. O principal pilar é a inflação corrente, que a gente acabou de ver. Estamos tendo efeitos, os efeitos são positivos da política monetária, lembrando que a política monetária tem um tempo, né? Alguns dizem que são 6 meses, alguns dizem que são 8, 12 meses, mas demora um tempo para a gente sentir no bolso, começa a sentir um impacto no nosso bolso, né, da inflação menor, mas com o IPCA, hoje IPCA 15, a gente já começa a ver que a inflação corrente começa a caminhar mais dentro, mais próximo do centro da meta, ou dentro já da meta, tendo as bandas aí como referência. O segundo pilar é a questão um pouco mais técnica do hiato do produto, ou seja, qual seria o potencial crescimento do país, mas sem gerar necessariamente uma inflação adicional. Como a gente está com o consenso que esse ano a gente vai crescer de novo pouco no Brasil, em torno de 1%, né, talvez um pouquinho menos,
não se fala tanto do hiato do produto, se fala muito, que o Mauri está falando, das expectativas de inflação, né? E aí, independente das questões do arcabouço, é importante dizer, lógico que o arcabouço ele vai ser determinante para isso, mas é importante sinalizar que a gente tem condições, que a gente tem condições de executar esse arcabouço, sobretudo a partir de 2025, quando a gente tem expectativa de começar a reduzir, ter algum impacto de redução do nosso endividamento. Tá? Esse talvez seja um dos principais pontos que faz, né, sustentar que o Brasil, infelizmente, tenha uma taxa de juros mais alta, né? E, de novo, foram gastos excessivos, né, uma elevação, déficits recorrentes durante vários governos anteriores que acabou se traduzindo num país que a gente tem um endividamento muito forte. É como se fosse uma família realmente que hoje está com muita dívida. Primeiro ponto é pagar os juros e pagar realmente a reduzir o mais rápido possível essa dívida, que não deve acontecer em 2023, mas a gente tem sinalização que aí sim, que a Ari está falando, ter uma expectativa, né, o comportamento da curva de juros vai dizer assim, pô, vamos conseguir a partir de 2025 começar a reduzir 2026 a nossa dívida? Essa é a dúvida, não só do arcabouço, mas também da execução desse arcabouço. Lembrando que a gente vai sentir isso ao longo dos próximos 3, 4 anos e não necessariamente agora em 2023. Então essa é a discussão, né, independente do arcabouço, né, em resumo, vamos ter uma dívida controlada, vamos ter uma dívida cadente a partir de daqui 2, 3 anos? Sim, temos condições, essa curva vai fechar, como a gente viu, né, quando o primeiro arcabouço, ali, a primeira apresentação do arcabouço foi apresentada. Então essa acho que é a discussão que a gente precisa ter daqui para frente, né? Eu estou, inclusive, lendo aqui agora algumas falas, quero até repercutir com vocês dois, do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello. Ele trouxe aqui alguns pontos interessantes. Ele falou que ele concorda que regra sem sanção não é uma regra, é uma carta de intenções. Acho que esse é um ponto muito importante. Ele defende que tenha, né, que haja punições políticas e econômicas adequadas na regra, já entregue ao Congresso. Porém, ele fala o seguinte, ele fala que o que fica claro é que ou se cumpre o teto e se descumpre as despesas obrigatórias, ou cumpre o teto e se descumpre com as despesas constitucionais, o que incorreria, então, em crime de responsabilidade. Ele ainda falou que precisamos criar condições para reduzir esses juros e retomar o mercado de crédito. Todos sabemos que os juros no Brasil hoje estão muito altos. Sobre o arcabouço, ele falou que tem certeza que vamos chegar a um bom termo ali para votação. Não queremos um arcabouço fiscal para este governo, e sim para o Brasil. Eu queria entender também um pouco da visão de vocês em relação, quando ele fala que reconhece, né, que uma regra sem sanção não é regra, é uma carta de intenção. Esse é um ponto que deve ser muito discutido. A gente já viu aí muitos parlamentares já falando que acho que esse é um ponto que vai ser bastante discutido lá na Câmara, principalmente, né, a retirada ali desse peso da responsabilidade fiscal. Queria entender um pouquinho também da visão de vocês sobre as falas agora, então, do Guilherme Mello. Começando com a Ariane aqui. Ariane, por favor. Obrigada, Paula. Bom dia, Marco. Gente, mercado, né, e que gera essa expectativa é confiança. E quando você flexibiliza isso, né, você está tirando mais ainda a confiança do país versus investimentos, né, produção e tudo mais. Então, a gente precisa, e isso é historicamente, né, manter na linha o cumprimento de algumas medidas, se caso o resultado não for entregue, porque você sentar de novo para conversar, para rever novamente, você está gerando instabilidade, e aí a gente volta a olhar de novo como é o cenário Brasil, que é esse terreno acidentado de períodos, ciclos econômicos muito curtos, e isso é o que impede que a gente tenha um crescimento mais estável, um aumento de atos de produto, como o Marco falou, que hoje não se discute mais, mas logo, logo isso volta. Quando sai de cena a questão de inflação, que você tem certeza do controle, você volta a discutir essa variável muito importante, porque você depois tem que mensurar desenvolvimento, não adianta só crescer. Então, não ter nenhum tipo nem sei se punição é a palavra correta a dizer, mas assim, né, uma cobrança e uma consequência dos atos, né, de um governo que precisa recuperar a confiança do investidor, né, do investimento para o Brasil poder crescer, se faz necessário. E é por isso que foi digerido muito mal essa flexibilização, né, da lei de responsabilidade fiscal, do teto de gastos,
porque sentar para conversar, a gente sabe que o Brasil não tem histórico para isso, né? A gente sabe que dificilmente a conversa aqui funciona. Então, qual vai ser a medida mais rígida se o governo não conseguir entregar o que ele está prometendo? E por que ele está pedindo flexibilização se ele realmente acredita tanto no plano que ele está oferecendo? Essa é a pergunta que fica, a troca de confiança. Cadê a outra ponta, né? A contraparte da confiança. Muito bom, muito bem. Você, Marcos Saravalho, sua visão. Fazendo um paralelo, nem sei se é tão bom assim, mas eu sou do período aqui, a gente entrega a idade, né, Paula? Mas eu lembro do período que a gente andava de carro, né, no banco da frente e não necessariamente você tinha uma punição, uma multa, enfim, uma legislação rigorosa. Então, era livre ali, mas todo mundo, a gente sabia, a gente tinha educação, né, todo mundo sabia que é mais seguro, né, para a saúde, enfim, de quem está dirigindo, enfim, não importa, é você colocar o cinto dentro do carro, né? Mas foi preciso realmente lei, né, uma punição para hoje isso estar dentro de incorporado dentro da cultura, né, todo brasileiro, enfim. Você entra dentro do carro, a primeira coisa que você faz, você coloca o cinto, né? Então, a hora que a gente retira, por exemplo, qualquer tipo de punição, enfim, não quer dizer que vai acontecer ou não, mas você dá espaço. Enquanto a gente não tem essa cultura, então primeiro, a minha opinião, talvez criar essa cultura durante 2, 3, 4, 5, 10 governos, tudo bem, já entendemos, né? Temos realmente uma meta fiscal, temos um equilíbrio, precisamos buscar, né? Isso faz parte da cultura da política brasileira? Faz parte da política brasileira respeitar o equilíbrio fiscal? Faz. Então aí a gente já pode tirar, mas a gente ainda tem dúvidas, né, em relação se está realmente já dentro da cultura da política brasileira. Então, se retira, você dá a liberdade de aumentar e não se preocupar. Então, a grande preocupação, pelo menos minha, não é só o arcabouço, mas é a execução desse arcabouço, né? Então, a gente fica mais flexível em alguns pontos, criando dúvidas realmente na execução, né? Quando a gente tinha realmente um teto, né, cabível, talvez, de punições, independente do nome, você fala, a chance é muito maior de ser executado ou ter um limite da execução. Agora, que número que o analista vai colocar na conta lá em 2025, 2026? Vai colocar um superávit, vai colocar 0 a 0, vai colocar um tipo de déficit? Né? Qual que é o cenário básico, qual que é a chance de acontecer? Tudo fica possível, né, de acontecer. Então, essa é a minha dúvida. O arcabouço, mas principalmente a implementação do arcabouço ao longo dos próximos anos. Maravilha. Ariane, quero agradecer, um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vinda à BMC News. Até uma próxima oportunidade.